Desde que saíram de um mundo muito particular, em uma embarcação chamada Argonal, os nossos aventureiros, alguns foram entrando, alguns saindo, já viajaram por vários mundos. Por Brancalônia, por Ravenloft. Dessa vez estão em Eberron. Ah, eu esqueci que um dos aventureiros esteve em um lugar muito pior que esses, que pelo jeito era o Brasil. Mas é Brasil, por isso que ele é Bolsonaro, nível 12, pior de gente. todos. Eu não sei se vocês viram. Cara, eu Brincadeira. não vi isso também, não. Eu subi meu nível aqui para nível 2, mestre. Desculpa, Opa! isso foi maldade minha. Dar essa esperança e tirar ela de você assim. Nossa, não, você já falou, já até subi aqui. Nível 12 já. Boa sorte tentando se entender com o Foundry pra subir de nível. Que isso, eu já sei os esquemas tudo, só arrastar as habilidades para ler na ficha. Bom, mas desde que partiram para sua último trecho da viagem, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, porque aparentemente a substância mágica conhecida como Mago Fino estava adulterada e levou vocês para um mundo inesperado. Em vez de seguirem pelo oceano, navegando em meio às névoas, como sempre acontecia, entre a passagem de mundos, vocês despencaram de uma altura considerável e a Argonal, digamos que encalhou no meio de um deserto devastado por magias, por um acidente mágico, por um cataclisma mágico, conhecido como o Morning, ou vamos chamar de o Pranto, por suas consequências desastrosas. Alguém nativo desse mundo, Crash, viu a. Agora que eu percebi a piada inata nesse nome, viu o Crash da aeronave e foi ao auxílio. E vocês batalharam alguns mortos-vivos, corpóreos e incorpóreos, e também uma bola de fogo com vontade própria. Essa bola de fogo deu um pouco de trabalho para vocês, mas vocês a derrotaram com o golpe final dado pelo Cornélio, paladino, cavaleiro errante saído direto de Brancalônia. E agora nós vemos as consequências desse evento. Vocês estão meio feridos, estão, bom, certamente cansados e perdidos, sem saber exatamente onde estão, e pelo jeito a única pessoa que é nativa desse lugar caiu aqui da chamada. Muito bom. Já, Eu já gosto, fugiu. eu gosto Tá do no Crash timing guardanapo. caiu, é dessas isso mesmo? coisas. Não, ele só desligou a câmera. Ah, tá. Agora ele caiu. Bom. Agora sim. Meio Mas- triste, mas tudo bem. Me digam aí, o que vocês fazem imediatamente depois desse combate? Depois, né, que o fogo se extinguiu, bom, primeiro a gente respira fundo, né, e eu verifico se estão todos bem, porque não era só uma bola de fogo, né, tinha também uns mortos-vivos. E teve um de nós que se escondeu, então não estou vendo todo mundo. Então acho que a primeira coisa que eu vou fazer estão todos aqui? Todos bem? Eu tô meio lascado, mas tô bem. Ah, medida possível, né? Já vi dias melhores na minha vida. Capitão Paulo ele fala: Eu tô bem, obrigado por perguntar. De nada, Obrigado capitão, por de nada. salvar a minha vida. De nada, capitão, de nada. Ô Zé, tu não tá na live, tá? Então não adianta ficar falando. Eu vou te botar de volta aqui 1 minuto. Maldoso?
Porque quando cai Ah. eu tenho que te colocar de volta. Já tá indo, já. Aí, tá de volta. Bom. Vamos pra vila. Criaturas aparecem constantemente nesse lugar. Fale dessa vila, porque a gente acabou de chegar e as nossas viagens têm sido bem problemáticas. Que tipo de gente Não tenho o que falar. Existem poucas pessoas, velhos e crianças apenas, alguns poucos guerreiros. Na verdade, só eu, algo considerável para enfrentar essas coisas que aparecem por aqui. Essas crianças e velhos são tipo você ou tipo a gente? Hã? Como assim? Essas pessoas são Não entendi o que você pergunta. feitas de metal ou de carne? São seres humanos, Ah, tá. Os humanos são bom. feitos de carne nesse mundo? mas como você. Ah. Tem que ir pra jantar, No seu não porque são? a janta que nos ofereceram foi uma sopa de sapo assim, fedorenta. Aqui vocês costumam jantar o quê? Eu estou um pouco por fora dessas coisas, porque eu imaginei. não como. Então eu não me preocupo Um com isso. restaurante. Você não acha melhor a gente sair daqui antes que apareça mais alguma coisa? Eu tô ainda sentindo no corpo os efeitos do último ataque. Chacan sempre a voz da razão. Vamos, armadura, mostra o caminho. Qual é o seu nome, a propósito? Eu não sou Crash, Crash. Então, por só favor, Crash. Crash, lidere por favor o caminho. Peraí, eu tenho que fazer minhas malas, Tá bom. fala o capitão. Eu Corre pra vou cabine andando, dele. cara, porque eu quero que o capitão se atole. Capitão ignorado com sucesso, gostei disso. Então, a Coitado, tripulação, uma meia dúzia de pessoas, algumas mancando, algumas meio queimados ou ainda atordoados pelos fantasmas, eles vão seguindo com vocês. Eu tô esperando o capitão. Ah, beleza. Como apontaram ele como líder, eu acho que é por direito esperar o líder ali, né? Então eu fico parado ali esperando ele fazer as malas. Ele não demora muito. Ele pega só uma mochila que tá meio abarrotada de coisas, sai e fala: bom, será que a gente tem que deixar alguém de vigia aqui pra não roubarem a Argonal? Esse Não. bicho aí. Ah, Nossa senhora. Gostei do Crash. ela já viu dias melhores. Bom, Tem como alguém vamos. roubar isso? Acho que não, né? Vocês estão no que parece um vale desértico, só com pedras em volta e areia no chão. Como alguém tiraria um navio desse tamanho? Muito bem. Sugiro que caminhemos, então. Chacan tá com medo de tropeçar e morrer pelos pontos de vida que ele tem. Tá muito ferido aí? Tem 7 pontos de vida. Tá bem ainda. Nossa, Aguenta muita porrada ainda. Eu até usaria uma carta, né? Mas. Muito bem. Vocês caminham ao longo desse vale na direção das luzes distantes de uma cidade. E vocês logo percebem que a cidade está em ruínas. Mas assim que vocês passam pela primeira casa, vocês veem que as paredes dela estão tomadas por musgos e trepadeiras e flores coloridas dependuradas. Algumas têm um aroma bem doce, algumas nem tanto. Voando por entre plantas que crescem quase como canteiro de um jardim, mas no meio dos ladrilhos da rua tem borboletas. A essa hora da noite, abelhas. E vocês vão abrindo caminho, quase o que parece ser uma
cidade que... como se ela tivesse sido deixada por anos, décadas, para a natureza tomar. Mas o Crash sabe que, olha, foi bem pouco tempo que Sim, sim. esse centro urbano de Svoz foi transformado nisso. A cidade, ela se ergue, várias construções altas mesmo. Tudo meio tomado por essa névoa. E só o centro da cidade é habitado atualmente. Muitas pessoas sumiram, muitas pessoas morreram. Alguns corpos ainda estão na rua ou nos cantos, tomados por plantas crescendo em cima deles. Mas a praça central da cidade, com uma fonte bem alta de pedra e ainda jorrando água fresca, ao redor dela é onde as pessoas habitam, no que antes eram prédios administrativos e coisas de funções públicas da cidade, até um templo maior, foram transformados em residências improvisadas, em um hospital de campo, armazéns. As pessoas se reúnem o mais perto que elas podem umas das outras, temendo os perigos da névoa ao redor das Terras do Pranto. Crash, você deseja levar eles para falar com a autoridade local para eles se estabelecerem ou para algum lugar onde eles possam se curar, talvez? Primeiro com as autoridades. Beleza. Então vocês seguem pro principal prédio administrativo, que tem uma aparência de ter uma fachada bem grande, bem quadrada, com umas decorações em cima, e se estende por um bom tanto atrás. Tem tochas na entrada e luzes vindo de dentro. Tem algumas pessoas observando de dentro logo na frente da porta e também de dentro da construção, pelas janelas. Aos recém-chegados, vocês percebem que algumas têm armas que seguram meio hesitantemente, tipo porretes e espadas e lanças. Outras têm bestas que estão carregadas, mas elas não apontam para vocês, só estão de olho. E ainda algumas delas têm varinhas mágicas. E parece quase varinhas produzidas em série, numa linha de produção. Todas com o mesmo aspecto de uma madeira avermelhada, um pouco espiralada e com uma joia vermelha pequena na ponta. Essas pessoas todas... Essa já parece um adorno ou parece fazer parte do mecanismo? Parece funcional. Parece uma típica varinha mágica. Eu olho pro Crash ver se tem algo do tipo nele. Bom, eu acho que o Crash não é um conjurador, né? Não, mas sei lá, se tem qualquer coisa do tipo nele, se tem na arma dele, se tem na carapaça dele. Não. Ele só teria símbolos de uma Design chama. prateado. Né? Aonde que é a segunda chama? No peito, assim. Pega bem a parte do peito inteiro, assim. E eu vejo esse símbolo em outro Ostentando lugar. como se fosse Você viu os mortos que andavam, que vocês enfrentaram. Entendi. Eu olho, ele ostenta como se fosse, você dizendo? como se fosse um símbolo sagrado mesmo. E não tem mais lugar nenhum, só no Crash e nos cadáveres. A princípio. Ok. Entendi. E... Bom, logo antes que vocês possam entrar nesse prédio, uma mulher abre caminho entre essa multidão de curiosos e seus alertas, e ela já vai perguntando: de onde vocês vieram? Ela parece ter uns 30 anos, mais ou menos, usa um vestido azul e as bordas com
meio com umas franjas, umas coisas mais bordadas, brancas, que vocês imaginam que seja algum tipo de roupa nobre local. Ela também tem uma gola bem grande. E uma espécie de tiara ou diadema com uma joia vermelha maior na testa dela. De onde vocês vieram? De onde essa aeronave caiu? A gente. Bom, a gente tava, na verdade, viajando e a gente veio de um outro. A gente passou por um. Eu vim de Brancalônia, mas tem um tempinho já. A gente passou por um brejo e desse brejo a gente veio para aqui. E aí Isso é eu- onde? Em Train? Em Zilargo? Não. E o nosso destino era, e eu olho pro capitão e pro Chacan, né, que tava mais tempo no navio. Nosso destino era. Meu destino era voltar pra vila. Eu estou perdido nesse navio. Somos dois perdidos nesse navio, Chacan. Eu olho pro capitão. Nosso destino era? Nosso destino eram as praias paradisíacas. Isso não vem ao caso. Ele olha pra essa senhora, também pro Crash. Quanto vocês conhecem de outros planos, de outros mundos? Já ouviram falar? Não me importa. Porque é pra conhecer. 2-0 pro Crash. A gente veio de um outro mundo muito distante. Isso não importa muito agora. Eu queria saber onde nós estamos. Vocês não fazem ideia de onde estão? Nenhuma. Nada. Zip. 0. Nunca vi um lugar como esse. Bom, ou melhor, vocês caíram em Sire, na cidade de Svoz. Estamos em plena guerra envolvendo todo o continente, caso vocês não saibam, e presos por alguma catástrofe mágica. Se nós estamos presos, vocês estão presos também. Oh, que maravilha, né? Ótimas notícias pra encerrar esse dia. Você tem alguma coisa de beber, minha querida? Nós estamos racionando. Mas nem um pouquinho assim com álcool? Eu acho que vou precisar. A minha acabou. Crash, o que você me diz deles? Sim. Como você os avalia? São um pouco confusos. Não parecem agir como um grupo há muito tempo. Eu não entendi o que eles estão querendo ainda. Talvez agora o objetivo deles seja escapar daqui. Bingo! Só isso. A verdade é que não queríamos ter chego aqui, mas já que chegamos, temos que sair. Chacan tirou as palavras da minha boca. Nada contra o lugar, Mas mas vocês trabalham há muito tempo juntos? não todos. Eu nunca vi a maioria desse povo. Bom, se vocês estão perdidos, é o meu dever abrigar vocês e compartilhar os recursos que nós temos. Eu espero que vocês nos ajudem em reciprocidade. Muito prazer, eu sou a Lady Danel Iris. Eu sou a governante apontada da cidade de Svoz. E eu dou as boas-vindas ao que é a casa de todos nós aqui na cidade, nesses tempos difíceis. Por favor, entrem. E ela conduz vocês pro interior dessa... Vamos chamar de prefeitura, que agora tem muitas funções. O ambiente ele é pantanoso, ele é silvestre, é árido, como é que é ao redor?
o ambiente parece uma floresta tropical, mas com um exagero de flores crescendo por toda parte. Flores e insetos polinizando elas. O clima melhorou, né? Pelo menos. Isso aí O já... clima saiu de, digamos que um frio, um frescor da noite no deserto, para um calor úmido. Uhum. Então agora vocês começam a suar embaixo das armaduras. Onde mandar a gente ficar, eu vou começar a tirar a armadura pra dar um respiro, né? Vocês podem colocar os seus armamentos nessa câmara logo ao lado da entrada, onde nós deixamos tudo para ficar a postos no caso de precisarmos nos defender. Temos sempre alguém de vigia para os recursos não se extraviarem. Aí eu me viro pra ela e pergunto: algo contra eu manter as minhas armas comigo? É lei na sua cidade? Eu posso manter comigo minha espada e meu escudo? Nós estamos em uma situação extrema. Eu entendo completamente se você quiser dormir com sua armadura. Mas eu acredito que se você quiser que nossos curandeiros deem uma olhada nos seus ferimentos e queimaduras, você vai precisar se livrar das suas proteções momentaneamente. Eu tava tirando assim o peitoral, ela falou: se quiser dormir, pode ficar. Aí eu boto de volta. A oferta é tentadora. Bom, como eu disse, nós estamos em uma situação precária. Então, eu vou pedir para separarem algumas porções de suprimentos para vocês. Nós podemos conversar enquanto vocês comem. E também tem um lugar para vocês se limparem. E alguém vai chamar um dos nossos curandeiros. Enquanto isso, eu tenho um assunto para cuidar. 5 minutos. Eu já venho falar com vocês. E ela vai apressada, subindo uma escada e deixa vocês com o Crash ali no ambiente. Eu me viro pro Crash e pergunto pra ele: Crash, não é isso seu nome? Isso. Você se mostrou um bom combatente, admirável a sua perícia, a sua coragem, mas eu não conheço os seus amigos e me vejo na obrigação de perguntar: são pessoas confiáveis? Podemos estar tranquilos aqui? Acredito que sim. O inimigo vem de fora. Se nós nos enfrentamos aqui dentro, ficamos mais fracos. É só faz isso. sentido. Faz sentido, meu caro, faz sentido. E vocês, como são guerreiros, podem nos ajudar muito. Não há por que agir de maneira hostil. O capitão pergunta: e como alguém ganha dinheiro por aqui, Crash? Você não tem onde gastar. 3-0 pro Crash. Mais alguém anotando pra cá? Foda. Tem algum corpo d'água aqui perto? Pode? 4-0. Serve? Não. Não sei. Ele olha para os colegas, para os outros companheiros tripulantes da Argonal. Eu diria que o termo técnico para isso é fudeu. Vindo de você, eu já não espero mais nada além disso. A propósito, capitão, você tem alguma ideia de como nós vamos sair daqui? A minha esperança era a gente consertar a Argonal a seco e transportá-la até algum rio, lago ou oceano, eu não sei o que teria próximo daqui. Mas pelo jeito nós não temos como fazer dinheiro para termos trabalhadores para isso. E se aquela fonte lá fora é a maior fonte d'água aqui,
Eu Fudeu. confesso que eu tô sem ideias. Mas o seu navio Ô, estava Matheus. navegando no céu? Por que você precisa de água? Matheus. Hum? Existe alguma carcaça de alguma navio voador por aqui, natural de Eberron? Cara, você sabe que existe. É, Você. sabe, dou aquelas puxadas na memória, a cabeça dá uma virada pro lado assim, quase desloca, assim, volta. Existe uma carcaça de navio voador, não os do de vocês, outras, numa região próxima aqui. Navio voador. Cara, Então, nós pegamos Navio as asas voador. dessa carcaça e saímos batendo as asas pra longe daqui. Não é a coisa mais estranha que eu já, seu navio que não já tava... vi. Seu navio não tava voando? Não. Como que um navio cai do céu? Talvez tenha além alguma peça que seja útil. Talvez. Sei lá, e se a gente fizesse um balão? Tinha um balão. Peraí, É um, como monte assim? de, é um saco grande com ar quente dentro. Não, peraí, como assim o navio não tá voando se a gente caiu do céu? Não faz sentido, capitão. Você bateu a cabeça muito forte? Eu acho que Caiu. a água em que o navio navegava estava voando. Digamos, para não encher a cabeça de vocês com muita informação desnecessária, digamos que eu fiz alguma curva errada e a gente caiu do céu em outro mundo. Uma curva errada. E a Uma gente caiu do céu. curva Uma curva errada Que num curva é navio essa? em que todo mundo sabe que o navio, pra fazer uma curva, demora. Entendi. Tu não pensou em corrigir a rota, só virou errado. Isso é uma metáfora. O que Você aconteceu? É um bom capitão, né, capitão? O que aconteceu foi que o motor, a força motriz da nossa Argonal, de alguma forma, eu não sei, se Agora é enganou. nossa Argonal, né? Quando dá problema é nossa. Antes era tua, né? Eu aponto pro Juliano. Tô começando a gostar desse cara aqui. Até agora tava meio neutro, mas aí tá começando a subir meu conceito. Eu sempre te ajudei pra tudo que tu precisou. Agora tu vem me dizer que faz curva errada e larga a gente nesse mundo Não em foi meia culpa guerra? minha, não foi Sem culpa minha. álcool! Ele tá Mas- batendo o mas- dedo assim no seu peito. Não foi culpa minha. Mas, capitão, você não é o capitão? Tire É claro que eu as sou suas... capitão. Então, Tire se você é suas o capitão, falanges do a meu culpa é peito, sua. a não ser que você queira perder seu dedo. Eu boto a perna atrás do capitão. Do tipo, se o Juliano der empurrão nele, ele vai. E vai pro Eu vou Juliano. eu vou dar um empurrão de peitada, assim. Na Tá. mão dele, não nele. Na Acho mão que- dele, pra ele tirar. Faz uma jogada de força, mas faz com vantagem, porque ele tá te ajudando a sacanear o capitão. A ideia não era derrubar ele, era só forçar ele a tirar o dedo do meu peito. Tira Mas um tudo 20 aí bem. pra gente ver o que acontece. Vai que rola um 20. Calma aí. Se eu considerar que é um ataque ele está surpreso e não dobra a minha. Caralho, sério. Não tem Caramba. vantagem em cima de vantagem, não. Rola 3 dados. Eu tentei, gente. É que a minha força é muito baixa. Vai que rola um 20 no dado. Quanto? Nossa, Caraca, foi no 20, virou pro 8, brother. Você dá uma empurrada nele e. É só mas pra ele tirar o dedo É. do meu peito. ele só dá uma inclinadinha assim pra trás, fica te encarando de queixo erguido. Vocês querem saber? Acreditem no que quiser, não foi culpa minha, mas eu garanto pra vocês que aquela Argonal é a única maneira da gente sair daqui e eu vou tirar a gente daqui. Tá bom. Então nos diga como. Vamos então pensar em possibilidades então. Eu acho que ir nessa carcaça de voador é a única pista que a gente encontrou até agora. Alguém tem mais alguma ideia? Eu dei a ideia do balão aí. Mas que balão! Esse balão faz curva Eu errada. nunca vi um balão levantar um precisa- navio. A
A gente precisa de uma ideia. Ué, mas não errada. precisa levantar um navio, só precisa levantar a gente. E você vai pra onde? Voando de balão. Do mesmo jeito que eu vivi a minha vida inteira, indo aonde as correntes me levarem. Uma vez eu escutei a história de um clérigo que amarrou vários balões nele pra ele envergar todo mundo. Sinto lhe dizer, mas a última vez que escutaram, viu ele, foi lá do céu. Ninguém nunca mais viu. O cara invocou o padre do balão. Pega um ponto, Não é pega uma padre, é inspiração por essa, cara. Muito obrigado. Sabe que esse balão ganhou um prêmio Darwin, né? Mas isso é só outra hora. Seleção natural genial, né? Exato. Nossa. Real. Bom, mas eu gosto dessa ideia do nosso amigo Crash, que ele dá 2 tapinhas no seu ombro, desse navio voador. Mas você não tava falando que era uma ideia ruim agora há pouco, capitão? Eu viro pro Crash. Ó, ele se faz de amiguinho seu, te mete uma furada depois. É sempre assim, tá? Só te avisando só. Todo mundo aqui veio para aqui com tapinha no pra esse cara aqui. Eu acho que o capitão bateu um pouco forte de cabeça na queda, porque ele não tá falando coisa com coisa. Tá, ele- bem ou mal, eu. Se ele vir. Se ele vir bater no meu ombro de novo, eu desço o machado nele. Bom, chegamos a alguma conclusão? Vamos até o tal navio? Vamos fazer um balão? Acho que é a melhor pista que nós temos. E nesse momento, de trás de vocês vem vindo a Lady Danelle. Ela está acompanhada por 2 outras pessoas. Uma mulher andando de muleta. Ela é bem grandalhona, tem o cabelo raspado de um lado e o que parece ser uma tatuagem azul aqui na lateral da cabeça. Tipo um símbolo arcano. E um outro cara com um sobretudo, um cajado de mago, com outro símbolo arcano na ponta desse cajado. E eles estão acompanhando ela andando um pouco atrás. E ela diz: bom, eu ouvi dizer que vocês querem ir atrás de uma aeronave. Vamos conversar enquanto jantamos. Agora que eu percebi que eu tenho ilustrações da galera que eu não tô mostrando pra ninguém. A aparência da Falando em Lady esquecer, Danielle, né? O que exige de um homem que esquece o nome da autora que escreveu, né? Eu não entendi o que tu falou. O que exigir de um homem que esquece o título da aventura que ele mesmo escreveu? Né? A Lady Danielle apresenta a mulher que está com ela. Ela diz: essa é Magna de Lirandar. Vocês percebem que ela tem uma orelha afilada, élfica. E este é Iron de Kenneth. São enviados das suas respectivas casas dracomarcadas aqui na cidade e são presos conosco. Mas eu acho que o destino os colocou aqui para salvar a todos, talvez. Assim como vocês. Por favor, se sentem. Ela se senta ali numa mesa grande, com uma refeição bem modesta. Mas que talvez seja agradável para vocês. Tem tipo umas salsichas assadas, um pouco de misturado com uma farofa, umas coisas assim. Ela trouxe meu álcool. Um copo pequeno para cada um, meia dose. Nossa senhora. Mas farofa. isso aqui é o quê? Ah, Eu não, quero uma meia dose. Meia dose do quê, meu querido? Meia dose do quê? Senhor de absinto, a gente já vale, né? Sinto informar vocês que só cerveja. Meia dose de cerveja, nossa, mas que. Bom, então Cara, eu, tá. Não vou Tempos reclamar. triste. são difíceis. eu acho que a meia Daqui a pouco tu vai dizer que é Bavária isso. A meia dose do Crash, então, pode ir pra gente, então. Né? A gente divide a meia dose do Crash, que acho que ele não bebe. Aí fica justo. Nossa. Bem.
Então, Eu quero pegar, tirar 2 rações da minha mochila, aham. jogar na mesa assim. E pelo visto vocês estão precisando mais do que nós. Guardem para momentos mais desesperados. E eu abro outra e como a outra, para não comer da comida deles. Você tem um queijo ali pra dar um sabor a mais, então. Talvez. Obrigado pela sua generosidade, pela compreensão da situação em que a gente está. Todos nós somos povos de Bergode. Ele vos abençoará. Quem de vocês teve a ideia de ir atrás de uma aeronave elemental? O grandalhão ali, ó. Eu? A gente tava debatendo esse plano, assim. Eu aponto assim por cima da cabeça pro Crash, assim. Muito bem. Eu achei que o barco deles voava também, mas eles dizem que não. Por isso que ele caiu. Assim, Matheus, olhando a situação dessa vila aqui e o tamanho do nosso nosso navio, Aham. tipo, daria pra levar pessoas com a gente? Tirar essa galera desse buraco e levar pra gente? Até porque, pelo visto, estamos com vagas, porque tem gente que morreu no meio do caminho. Então, dá pra levar porque navios conseguem carregar muita carga. Tipo, toneladas mesmo. Cara, então eu falo com a... Desculpa, o nome da prefeita? Danel. Daniel, inclusive, pelo que eu tô olhando, talvez, pelo visto, vocês que estão aqui não querem também continuar aqui. Os tempos não são bons para vocês. Tudo que queremos é sair dessa névoa. Então, talvez se a gente conseguir fazer o navio voar, podemos todos ir embora. Não só os que chegaram agora, mas que estão aqui já há mais tempo. Bom, o quanto vocês conhecem de aeronaves elementais? Eu vou para o capitão. Nada. Nada, né, Desculpa. capitão? Capitão, você... Elas voam e às vezes capitão. caem. Eu faço assim. Tudo bem, vocês dizem que são de um lugar muito longe, então... por favor, ela se vira pro mago, aparentemente. Iron, você pode mostrar pra eles? Ele só faz que sim. E vocês veem que as luzes se apagam. Então vocês percebem que as luzes ao redor de vocês não eram tochas, enquanto elas diminuem de luz, de intensidade. É simplesmente algum tipo de feitiço de iluminação nas paredes, desde que vocês chegaram. Quando a luz abaixa, eu quero roubar o copo de cerveja da pessoa mais perto de mim ali. Bem, Sabe que não era eu. joga um D6 pra mim. Um D6? Aham. Quem? Não era eu, já deixo claro, porque eu já bebi. Fontes. 1. A pessoa mais próxima de você era o Cornélio. Tá. Porra! O que eu rolo? Quero rolar percepção. Tá bom. Rola... Cornélio, rola percepção e você rola... Prestidigitação. Prestidigitação, isso. Tá. Vai, Ladinho. Caralho. As coisas importantes a gente não vai jogar. Meu 19, Deus, cara. Só com 20 só. Ai, meu Deus Eu confio. Nossa senhora. Olha isso! Empate. Cara, invocou. você se estende pra pegar um copo, Cornélio se estende pra proteger o copo, e vocês colocam assim, a mão uma em cima da outra no escuro. Por favor, diz que vocês fizeram contato visual e estão com o Carlos Whispers. Então a luz acende ali no meio, e os dois estão quase de novo olhando um pro outro. Eu vou O oficial quer que a ação de olhos texto dele seja assim, um teste. E vou conjurar a mensagem, vou falar, ei gatinho. Eu vou dar uma piscadinha. Mensagem mental. Mas enquanto isso, ali na sua frente, flutuando entre vocês, tem uma ilusão mostrando o que é uma aeronave elemental. Eu Ela quero imagens. Mostrei. Tá aparecendo aí? Uh, Ela tem o aspecto de de um navio, mas tem esse
aro de fogo ao redor. E esses suportes, obviamente, para esse aro de fogo. É um visual que lembra as aventuras de Korra. Do Avatar. Aquelas coisas com energia de espírito e tal. Ah, Bom, então esse mago ele vai fazendo um gesto, o Iron, e essa aeronave vai girando, vocês enxergam ela de todos os ângulos, quase um holograma. E ele explica. Essa aeronave, ela funciona baseada em um leme elemental que tem uma Dracolasca Kyber prendendo um elemental de ar ou um elemental de fogo. Vocês estão me acompanhando? Eu continuo olhando pra Aladdin, claro. incrédulo ainda. Claro, o Eu Dracolasca continuo ali, ó. Kyber, que Olho no prende o olho. elemental, ou de ar, ou de fogo. Isso. Eles têm algumas propriedades diversas, mas isso não vem ao caso. Ela precisa de algumas adaptações para o suporte desse anel elemental, mas quando ele está vinculado, ele é completamente controlável por alguém com a Dracomarca da Tempestade. E ele gesticula para aquela mulher com o side cut. E ela diz: basicamente só eu posso pilotar uma aeronave elemental dentre nós. E o capitão, ele... Nem vem, capitão. Nem vem. Chacan levanta a mão assim lá no Vem, cantinho. Pois não? Essa aeronave, por acaso, usa mago fino? Eu não estou familiarizado com o termo. Combustível? Mago fino, combustível, pra voar? Ela usa um certo combustível. Deixa eu mostrar. Aquela ilusão da aeronave some e aparece uma ilusão de um pó meio cintilante, bem parecido com o Mago Fino. Chacan põe a mão na cara. Isso são Dracolascas Eberron? Fudeu. Mostra a foto aí do negocinho. Ou não tem foto do negocinho? Não tem. Basicamente um pozinho brilhante. Uma Que cor? purpurina. Que cor é o pozinho? Alguém clipa esse trem. Ele é avermelhado. É avermelhada. Ah, que bom. Se O fosse ne- azul, o meu negocinho é querido. vermelhado, tá bom. Então vocês conhecem nosso combustível. Bom, isso talvez facilite as coisas. Eu olho pro Chacan e já falei que vai dar merda isso daí. Eu tô até com arrepio na espinha. O Chacan, o que tá acontecendo? Você conhece isso aí, Chacan? Chacan ignorou. Chacan me ignorou total. Tudo bem, Chacan. Não, eu respondi. Você Quem tá falou ignorando mal? comigo, né? Ciúme. Meu microfone tá desligado. Então repete, né? Pessoal, um minutinho, eu já volto. Desculpa aí. Caraca, hoje em dia tudo tá se encontrando. Eu pego minha cerveja, eu cruzo o braço, né? Sabe aquele drink de casal assim, cruzando o braço e bebo com o Aladdin. Eu vou junto, eu vou na hora. Caramba. Eu chego nos dois, eu ponho a mão no ombro dos dois e digo, eu sempre chipei vocês. Obrigado. O novo chip da aventura. Obrigado. Mas quem diria que quando surgisse um chip seria esse? Que bom que eu voltei a tempo de ouvir isso. Ai, não faz eu rir que eu tô sem bombinha hoje. Não faz eu rir que você comia hoje. God Bear. Meu Deus. Tá bom. Bom, a situação da aeronave que nós temos é que ela está em uma região meio inóspita, perigosa. É uma região onde feitiços de cura não funcionam. Então nós relutamos em ir para lá. Lá tem... O que nós mais precisamos é remover os suportes do anel elemental
e também o cristal, que vai vincular o elemental. Depois, é claro, nós precisamos ver se o elemental ainda está vinculado ou se nós precisamos outro. O casco dela está completamente destruído. Mas... Casca madeira? Sim. Então isso eu resolvi. Alguém sabe chegar até lá? Tem alguém que conhece a Terra? Ou isso, essa informação se perdeu também? Eu acredito que qualquer um de nós saberia chegar lá. Tá, e sendo otimista, considerando que a gente tenha sucesso, daria pra trazer pra cá a nave pra população embarcar? Ou teria que conduzir as pessoas pra lá? Se der certo, essa aeronave vai estar flutuando e será muito manobrável. Então ela pode ser até trazida até a praça daqui. Ok. Quais as chances da gente fazer uma curva errada e cair do céu? Pequenas, né? Quem vai, não sendo esse cara aqui pilotando, acho que a chance é menor, né? Quem vai pilotar vai ser você, não vai ser? A Magna, ela só faz curva errada. Algumas pessoas não sabem dirigir muito bem. O capitão, ele pega o copo dele. Quem bebeu quando tava escuro do meu copo? Quem falou isso? O capitão. Ah. Tudo dando errado hoje. Tudo começou com uma curva errada, né, capitão? O negócio é achatar essa curva, gente. A Lady Daniel diz: bom, que bom que vocês estão empolgados com esse plano, porque, obviamente, a condição para realizarmos ele é vocês nos ajudarem a tirar toda a população daqui de Svos e de fora dessa névoa. Toda a população? Atualmente nós temos 41 pessoas. Quantos que cabem nesse barquinho? O capitão Paulo, ele diz: caberiam mais, mas eu não sei voando. Não, eu tô querendo saber nesse que a gente tá indo ver. Eu acredito que a outra aeronave servia para o transporte de um batalhão de até 100 soldados durante a guerra. Então tá tranquilo. Outra pergunta, nessa busca de materiais e barquinhos voadores com pozinhos mágicos, quais são as nossas chances de sobrevivência? A gente tem muita chance de... A pergunta importante, eu até perdi a linha aqui. Muito bom. Tem umas buchas pra canhão que a gente pode levar aí pra escudo humano também, ó. Ponto pros marujos. Nossa. Um dos marujos se levanta e sai da mesa nesse momento. Ele não quer nem ficar nisso. Bom, isso tudo depende de... Bom, capaz se vocês forem em combate. Tá. Tirando essa possibilidade, porque a nossa sorte não tá do nosso lado. Eu interpelo o Juliano. Juliano, sinceramente, isso não é uma preocupação que deva nos tirar o sossego agora. É uma preocupação. Está por vir, deixa acontecer. Naturalmente, né? Eu não quero ver você chorar, mas é que me motiva, né, Che? Pega uma inspiração. Quem? Bergoglio. Porque agora, qual das coisas eu quero saber qual o motivo da inspiração, eu quero saber como eu marco isso na ficha. A música, obviamente. E você pode marcar logo embaixo de onde diz salvaguardas contra a morte, exaustão. Eu nem tô achando isso ainda. Pra cima de tamanho. Ah, achei. Só dá um check. Era mais... Isso. Beleza. Muito bem. Eu acho que eu tô inspirado pela troca de olhares com o Aladdin. Eu acho que os dois mereciam ganhar os dois de CA quando estivessem juntos. Tipo magia casamento. Tipo magia casamento, acho que rolava nos dois, hein? Que inspiração, sim, mas tem que ser exclusiva pra eu e ele só. A gente só pode usar em conjunto.
Acho justo, eu gosto. Calma, eu já não tinha dado inspiração pra um de vocês. Pra mim, eu já ganhei uma inspiração. Mas não foi uma história não relacionada Não é pra quem não, mas deu. ao meu crush, né? Aí é diferente. Stamato, anota aí uma inspiração, vai. Anotei. Muito bem. Vocês. Bom, a Lady Danel, ela disse: quanto à sobrevivência, eu vou ser sincera. É bom que vocês estejam a par de tudo. Quando a névoa veio, algumas pessoas foram desintegradas diante dos olhos de outros que estão aqui até hoje. Simplesmente as roupas delas caíram vazias no chão. Sem chance de defesa, sem combate, simplesmente caíram, sumiram? Em um piscar de olhos. Isso reduz drasticamente as chances de sobrevivência, hein? Isso não aconteceu desde desse primeiro contato, mas outras coisas estranhas aconteceram. Como a Iron disse, a aeronave está em uma zona onde a cura mágica não funciona. Nós temos outras zonas onde magia não funciona de forma alguma, ou onde feitiços lançados tomam vida própria. Mortos não se decompõem, ou os espíritos deles permanecem perto dos corpos. Pera, como assim uma magia lançada ganha vida própria? Ela pode se voltar contra o lançador? Ela lança outras magias? Ela sai andando? Ela dança? Como isso? Na verdade, vocês viram. Como que vocês viram? Ela é uma bola de fogo ambulante. Literalmente uma bola de fogo conjurada por alguém. Então, Pode falar, Bergoglio. Eu ia perguntar o que ela vendia. Era uma bola de fogo ambulante. Prossegue, por favor. Perdeu a inspiração, pode tirar. Eu me segurei, foi tu que mandou falar. Aí você caiu no conto do bardo. Lady Danel, você disse que as magias não funcionam, e inclusive a cura, mas aqui vocês têm... Ou um dos seus dois amigos são os curandeiros? Sim. Iron, ele consegue produzir alguns artefatos curativos. Bom, eu confesso que estou meio avariado depois da batalha. E o medo não foi nunca algo que esteve ao meu lado. Portanto, me ofereço para que ele possa usar os seus poderes. Muito bem. Vou buscar meus apetrechos. Vou interromper, ele gente. levanta. Mas já interrompendo, tem alguém com o microfone chiado. Não sei quem é. É o Zé. Pode ser a barba no Acho microfone. que é o vento, tá? Acho que é vento, tem que ser vento. Eu tô com o ventilador ligado. Tem barulho de vento. Então mexe nisso aí. Se preferir, pode só botar só, Sinta calor, que aí, velho. e só ligar pra falar. Que aí resolve também. Depois tenta da bola mudar de a fogo, posição o calor só. tá de matar, né? Tem que ter Nossa. ventilador. Talvez só mudar a posição do ventilador, Zé. já Vai resolve. ser na praia da Baca, uma moda vou lançar. Dá uma inspiração pra bola de fogo depois dessa. Deixa eu desligar o ventilador pra ver se resolve aqui. Calma aí. Ou então mira pro outro lado do ventilador também. Coloca nas tuas pernas em vez de no teu rosto. Gente, eu fui traído pela minha batata antes. Mas então, assim, de todos os feridos, quem tá mais ferido é o Shakan, né? Ele que foi realmente mais variado, né? Uhum. Eu faço uma prece, boto a mão no ombro do Shakan, não fico com ciúme, Eladinho, aqui é só realmente amizade só. E eu faço uma prece. Eu não sou monogâmico. Coincidência! E eu curo o Shakan, eu tenho 30 pontos de cura de cura com as mãos. Olha só. Você vai pôr os 30 no Shakan?
Acho que sim, né? Ele tá precisando, né? Poxa, aí eu fiquei com Ah, ciúme. bigode. Aladim tá com ciúme Aí eu fiquei com agora. ciúme. Você vai pôr uns 30 no Chacan? Poxa, Foi sem querer. ele vai dividir isso comigo? Sacanagem. Então aumenta 30 aqui. Você toma os 30 então. Põe os 30 no Chacan, põe. Numa ação só, tá? Que fique claro. Mas, uma ação só. gente, os Só 30. 30. O Chacan é É 15 guerreiro, na ida, mano. 15 na volta, né? O Chacan é guerreiro, os 30 não faz nem cosquinha nele. Ele aguenta muito mais. Ah, Só agora que ele entendeu. Demorou. Não, deu um futuro assim, sem associar. Assim. Eu não entendi eu tava achando que ele ia como. falar que pra não usar os 30 de uma vez, alguma coisa assim. Era a intenção original, mas não foi o que saiu pelo jeito. Não, minha intenção Aqui, é... pera, uma pergunta off-topic aqui. Eu tô com 12 temporários. Aqui já foi. Ah, já isso foi. você tinha Ah, perdido. já perdeu aqui. Mas ele Isso aí já perdeu. Já primeiro zero. curou 12, não, ele já tava já lascado já. Aí curou os 12. Então O curou. que o senhor botou aí, ó? Mostra. Mas os 30. Nossa, os 30. Mas Ah, o o. clipe. Vamos lá, não, sério. Você tava dando, ele curou 12. Esse 12 foi curado. Ah, eu Você nem ainda lembro o tem- que eu fiz com os 12. Eu sei que eu tinha 7 de vida. Você Então, perdeu mas esses 12. 12, ele era temporário, manda embora. Não. Assim, a vida temporária, se eu tô com, tipo, minha vida máxima e mais 10 temporário, eu. Isso é, Vamos isso é primeiro. cumulativo. Mas não, quando. Então, mas eu já tô com, tipo, 5 de vida e eu tenho, sei lá, 30 total. Mas Tem qual a sim. duração desses seus pontos de vida temporário? A cena. A vida temporária, ela cura na hora. Se ela for, tipo, não é isso não? Eu tô errado. Ela não é cura exatamente. Você pode estar, tipo, com um Ah, ponto tá. de vida e ter muitos pontos de vida temporários. Pode. Assim, Não, é essa aí- independente. Não, mas que Ah, entendo. Os temporários já acabou. Tá, Os temporários já acabaram. Eu nem lembro de onde veio esse temporário. Ah, trocou de cena, perdeu o temporário. Ah, qual magia que era? Era poder de paladino. Era o meu. De juramento? Uma destruição, né? Que mudou, tá, o Matheus? Mudou minha ficha mudou. Depois de Brancalone. A gente adaptou pra ficar mais. Porque eu já, como eu subi de nível, né? Pra mim vocês, não tem Brancalone, a gente. A gente mudou tu, né? pra. Só. Sim. Eu não mudou tinha pra- visto. Uhum. E aí no caso, nem no livro que talvez, mas tá aqui no lugar. Não, Mas tranquilo, aí- depois a gente vê isso. Tá, Eu quero chegar pro Chacan, assim, dizer pra ele, cara, eu normalmente guardaria isso por uma situação mais perigosa, mas pelo jeito, tá todo mundo aqui tentando te ajudar, você precisa disso. Eu tiro da bolsa e entrego pra ele um frasco azul, que ele tem um vinho avinagrado. Eu digo, toma, isso vai te ajudar a te curar. Não vai dar nada, é placebo, tá? Mas é só pra convencer. Mas não. Eu Tem gosto ruim. Eu falei, o sabor é ruim, Mas, mas cara, ele vai te depois do ajudar. estudo de cura, você ficou como? 37. De vida total. Você tem. É. Tá, Meu e aí- total é 46, eu fiquei com 37. Tá bom. Nessa, Tá ótimo. Pode nessa parar de brincadeira aí, nessa conversa, a gente pode ter um descanso curto? Podemos Sim. decidir? Na verdade, se vocês. Bom, é tarde da noite, se vocês É. quiserem se retirar. Um descanso Faz um longo- longão aí e. O descanso longo ele vamos cura dormir. tudo de vez ou rola dado? Ele cura tudo. Então, Ele não é só não tudo. recupera todos os dados de vida se tiver gasto. Então não dormiu. O que é isso? Descanso longo, Descanso longo. se vocês tá. forem dormir. Vamos dormir, gente. Vamos dormir. Bora. No caso vocês, eu vou meditar. Eu vou descansar. Descanso longo. Elfo não dorme, né? Muito bem, então. Tem um descanso longo na ficha, não tem? Tem. Vocês tenham seu descanso. Nós vamos preparar durante a noite as coisas para amanhã. Que eu acredito que é do interesse de todo mundo nós sairmos daqui o quanto antes, não é? Com certeza. Então,
Ela dá orientações pro Crash levar vocês até algum quarto que tenha vago. E vocês podem se estabelecer por lá. Tem umas camas meio improvisadas, umas redes em uns lugares, umas esteiras em outros. Alguém tem alguma precaução que queira tomar? Algum preparativo que queira fazer? Eu quero pegar e colocar, usar meu kitzinho de veneno, e eu quero envenenar flechinhas e uma das adagas. Eu quero envenenar outro frasco contendo um líquido azul. Agora que o primeiro já foi. Eu dei um vinho avinagrado pra ele, cara. Tadinho. É ruim pra caramba, ele tomou vinagre e acho que vai curar ele, tadinho. Tipo emulsão de Scott. É, tipo o seu Scott. Bom, e a única coisa que eu vou fazer vai ficar do meu lado lá, o escudo na beira da cama e a espada. Dormindo com ela na mão, assim, em cima do peito, assim. Eu não sei se eles sabem que eu não durmo, então depois eu vou fingir que tô dormindo. Eu vou só Beleza. dormir mesmo. Ah, porque eu só fico 4 horinhas, né? Então, eles ficam 8. O Crash, ele vai ficar por perto ou ele vai pra outro lugar? Não, eles vão dormir ali naquele quarto. Esse quarto tem janela pra fora? Tem janelas. Eu fico de pé olhando pela janela, né? Coloco o machado nas costas e descanso ali mesmo, parado, nessa posição. Assim. Beleza. E enquanto os outros descansam e você faz sua vigília, você vê que lá fora você vê aquelas mesmas pessoas, os mesmos sacerdotes da chama prateada que vieram com você pra cá, Uhum. que estão mortos, sabe que estão mortos, mas eles estão lá fora. Sim. Você os vê através do vidro. O olho perde até um pouco o brilho, assim, dá aquela apagadinha, Uhum. mas aí volta de novo a ficar em alerta. Porque eu durmo enxergando, né? Né? Então eu aproveito e fico de vigia, mas descanso ali em posição. O modo de economia de bateria. Stand-by. É isso mesmo. Coloquei no modo noturno e vambora. Pelo menos o senhor ligou o modo avião que não consegue comunicar com ninguém. Muito bom. Aquelas visões eventualmente se desfazem com a névoa. E o sol começa a iluminar um céu meio cinzento. E o verde das construções. Tem algumas das luas surgindo no céu junto com o sol. E as pessoas vão acordando, começando a se movimentar. E logo cedo de manhã alguém bate na porta de vocês. Tum, 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 tum. Já estão em pé? Gente, Espreguiço. alguém poderia me ajudar? Como coloco o long rest? É só clicar na ficha. E no seu hit dice tem o S hash e L hash. Ah, muito obrigado. É isso. Também fiquei procurando, lendo linha por linha até encontrar isso. Eu achei em outro lugar, mas beleza. Botei em outro lugar. Caramba. Pois é, nem o Matheus sabe onde é que fica outro lugar. Né? Bom. Quando vocês abrem a porta, o Iron está esperando. Ele tá sujo de graxa nos dedos. Ele tá com aquelas lentes de joalheiro, aquelas que só baixa pra frente dos olhos. Ele olha vocês por um momento e ergue uma, percebendo que tá com aquilo. Olheiros de quem ficou a noite inteira acordado. Muito bem.
Eu acho que encontrei uma maneira de vocês buscarem a Dracolasca Kyber. Tenho certeza que vai dar certo. Eu testei com algumas conjurações de elementais aqui e elas funcionaram. Ele inclusive olha pra manga e bate assim um pouco de cinzas que tinham. Bom, eu fiz esse aparato aqui e ele tira o que parece ser uma garra metálica bastante grande, que ela é meio móvel, tem uns ajustes na base e ela é grande o suficiente que vocês conseguiriam assim pegar a cabeça de alguém. Quase tem o formato daqueles daquelas coisas de pegar bichinho de pelúcia. Grua. É. Uma grua. Com isso, vocês podem pegar a Dracolasca e... eu esqueci de perguntar. Algum de vocês é um arcanista? Eu sou leonino. Puta que pariu. Alguém faz magia? Eu faço uns truquezinhos aí. Eu só batalho. Eu faço truque também. Mas normalmente eles me chamam de ladino. Truque nem Enganador, ilusionista. Arcanista é novo, vou usar no meu show. Muito bem. Então, 3 pessoas aqui com capacidades mágicas. Ótimo. Qualquer um de vocês deve ser capaz de utilizar isso para pegar o cristal. É importante que vocês se concentrem como se estivessem se concentrando na magia ao manipular a Dracolasca, tá bom? Porque se as coisas saírem do controle, dependendo das condições em que vocês estiverem, vocês podem acabar capturando algo do ambiente que vai ser indesejável, ou se vocês tiverem muito azar, acabar vinculando o espírito de um de vocês. É só uma possibilidade teórica. Não se preocupe. Tá, peraí. Você tá explicando isso pra gente, então quer dizer que você não vai? Não. Arregou? Arregou. Eu não sou um combatente. Arregou. Mas não precisa combater pra usar o negocinho, né? Arregou demais. Zombaria viciosa nele. Eu não quero. agressivo. Eu não quero sair nas névoas, ainda mais em um lugar em que eu não tenho a possibilidade de fazer feitiço de cura. Ora. Mas vocês não sabem fazer feitiço de cura? Eu acho que ele nem não seria útil. Eu sei algumas outras coisas. Então você tá Mas- arregando mesmo, né? Então é arregão. Então se você sabe outras coisas na sua cura, tu tá arregando, é isso? Cada um de nós tem a sua função nesse plano. Arregão. E tu vai dizer que agora a tua Arregão. função é arregar. Arregão demais. Vocês querem tentar persuadir ele aí? Eu vou A gente persuadir quer ele. Eu tentar vou usar intimidar persuasão. ele aí. Vamos Então tentar pode primeiro jogar. persuadir pra gente ir pra vontade. Se Tá, não é funcionar, persuasão. a gente Tá, apela. eu vou primeiro usar intimidação nele, se precisar eu uso persuasão. A gente tá intimidando ele, tá? É um Zoando ou ele. outro. Eu vou usar intimidação nele. Posso É com pensar- vantagem ou é normal? Eu acho que, considerando, tem vantagem, porque são dois intimidando É, junto aí. É um bullying generalizado, sim. Mas É a com casa vantagem? Usa a inspiração. Não quero usar inspiração ainda. Eu quero saber Não, se é usa com não. vantagem ou normal. Com vantagem. Com vantagem. Fala aí pra Fica com nós, vantagem. agora. A inspiração vocês podem jogar depois pra rerolar. Mano, você tem mais 16. 8. Vocês ficam chamando ele de arregão e ele... Tá bom, eu vou. Sabia que tinha um homem corajoso debaixo dessa carapaça de arregão aí. O Chacan Eu chega pego ele pelo patéticos. pescoço assim, tô um abraço, falo pra ele, cara, fica tranquilo, todo mundo se caga na primeira missão. O Chacan chega pro Juliano e fala assim, aqui, você vai Avisa cuidar do a segunda. bebê chorão aí, tá? Eu não vou cuidar porra nenhuma, eu quero ver mais alguém morrer. Já que tá Você que tá mantendo, levando. já que tá Você mantendo sabe. respeito. Que eu sou Eu o único chego- artífice aqui. A única pessoa capaz de
transformar aquele seu navio estragado em uma aeronave. A vida é assim, cara. Ela acaba. Isso é um ditado lá de onde vocês vêm? Muito famoso, inclusive. Chamamos de asneira. Mosquito, sacanagem. Isso aí, Você não tem uma inspiração ainda, né, isso aí senhora? da onde Ouve-se vem- muito por lá isso aí. Isso aí da onde te vem chama sabedoria popular. Só que não Ela- sabe de nada. É uma frase dos escritos de Bergode, cara. Bom, então, podemos partir, né? Então. Sim, podemos. Voltou partir. forte o barulho do ventilador, mano. Será que não dá pra, tipo. Eu ia falar, deixa mudo quando não estiver falando. Ótimo. Muito bem. Então, vocês são. Vocês se preparam, vestem suas armaduras, estão com todas as habilidades recuperadas pelo seu descanso. Armados. A Lady Danelle, ela chega com um par de varinhas mágicas, aquelas com cristalzinho vermelho na ponta. Algum de vocês gostaria de uma dessas? Nós temos mais do que temos pessoas. Pra que serve? Você pode conjurar um raio de fogo. É um truque bem simples, mas ilimitado. Tá oferecendo, então, velho. Eu olho pra ela assim e tipo, e tento soltar um pro nada. Nem sei se vai sair da minha mão. Você mas solta vou tentar. pela janela, né? Sim. Tipo esse? Exatamente como o seu. Peraí, eu não tô entendendo. É tipo isso aqui, eu faço por isso chamas, que é cantrip. mais ou menos Não isso. exatamente. É Não, outro. Não, cantrip. cara, é tipo assim. Faço outro. O produzir chamas, você faz uma Não. chama brotar de um lugar meio inflamável, enquanto o raio de fogo dispara essa chama. Entendi. É basicamente É uma Eu lança. aceito. um D8 de dano e um D10 de dano, essa é a diferença. Raio de fogo é um D10. Aí eu anoto isso aqui aonde? Inventário. Depois eu coloco na sua ficha. Tá bom, obrigado. Coloca pra mim também que eu vou aceitar. O Beleza. Stamato pegou as duas? Peguei uma, né? Eu peguei a O outra. fonte está com a outra. Mas tinha quantas? Tinham várias, falou? Tinham ofereceu duas, duas. cara. Ela ofereceu duas. Eu. Vocês Tá, precisam. Por causa Juliano dela. não aceitou, né? A Juliana parece bom usar esse item. O Juliano já tem isso, por que ele vai querer? Eu não quero a varinha, eu já faço com a mão. Ou Eu com outras partes do corpo, se não tiver mão na hora. Agora eu quero ver. Eu Tipo nem o pé. sei mexer com fogo. Bom, então é melhor deixar fora das suas mãos. Com todo respeito. Acho que sua espada vai ser certeza. mais efetiva. Ok. Vocês têm alguma outra necessidade antes de partirem? Não, vamos. Água, álcool. Sim, nós separamos algumas sacolas com suprimentos, mas deve levar algumas horas somente até vocês chegarem lá. Então vamos. Eu quero assim. Vocês por acaso têm óleo e garrafas vazias? Vai começar. Vai o MacGyver. Pouco. Eu gostaria de fazer 4 molotovs. Sabia. MacGyver. Já tinha inventado o Molotov? Não tinha, E inventou agora? agora. Cara, Se- eles se utilizavam, chamam- jogavam bolsas de óleo e atiravam com flecha sem chama no portão do. Tecnicamente, os árabes inventaram granada há muito tempo já. Tecnicamente. Se chama Projétil de Sir Molotov. Isso. Boa. Podem providenciar. Só cuidado com tantos implementos que produzem chamas para não acabarem, inflamáveis. Quem vai com a gente? O máximo que vai Somos acontecer nós. é ter gente morta. Então tá de boa. Quem vai com a gente? É nós, o Arregão e a moça do Cut? Não, ela está ferida e um ferimento que não cicatriza, não importa onde ela vá. Então ela fica aqui. Crash, você vai acompanhá-los, com certeza, né? Vou. O Crash tá no caminho? Então, no Tá. caso. Crash sabe. Então, beleza. Então, Sim, quando vou a gente guiar vai você. andando, eu falo então com o Crash que
conhece o lugar e não é regão, eu falo com ele. Então, eu acredito que a gente se conheceu há pouco tempo. Coordenando o grupo bem, a gente consegue fazer uma marcha bem acelerada. Que a gente usou sabiamente para correr muito da onde a gente estava, porque tinha um monstro que tinha uns chifres enormes e era meio humano, meio... Ele tá falando isso, eu tô olhando cada vez mais sério pro Ladinho. Você acha que é mais útil usar isso na ida para apressar a viagem ou na volta caso a gente precise fugir? Eu não entendo o que você quer. Você tá me perguntando se correr é bom? Deixa pra lá. Ele tem dificuldade. Podemos ir caminhando? Deixa pra lá. Se precisar, eu aviso. Nós tinha que ter um vidente na equipe, não guerreiros. Cara, acontece. Então. A gente vai tudo morrer. Todos prontos? Estamos, capitão! Beleza. Na próxima sessão, Seguindo- Herbst, a gente tem que Eu avisar faço- os jogadores não usarem drogas antes de começar a live. Depois da live, eles podem fazer o que quiserem das suas vidas. Cara, Mas se eu antes- usasse, talvez eu estivesse mais calmo. Mas como é que faz se não tá chapado o dia inteiro? Eu faço um sinal pro Crash tomar a frente e já me preparo pra segui-lo. Muito bem. Vamos. Sempre que tiver a possibilidade de eu ficar stealth no caminho, eu vou ficar stealth, tá? Então, agora a gente entra na reta final da sessão. O caminho, infelizmente, só tem esconderijos enquanto vocês estão na cidade. Mas ele leva pra fora. Porque antes deviam ser fazendas, ou talvez vilas anexas, ou bosques, e agora é um deserto. O sol fica intenso sobre vocês. Vocês enxergam um céu azul acima. E vão caminhando por essa areia. Em alguns lugares, vocês pisam no que parece ser vidro. Em outros, são aquelas dunas que o vento vai soprando e desfazendo rapidamente. Leva aproximadamente umas 2 horas para vocês avistarem onde o terreno desce. O que pode ser os destroços de uma aeronave. Ela está em mau estado. A Argonal se salvou comparada com aquela. Porque essa aeronave, ela aparentemente caiu diretamente em uma pedra meio pontiaguda, uma pedra enorme, tamanho de uma casa, e com essa ponta bateu de frente, foi partida em duas. Meio tombada de lado, vocês veem os suportes, mas não tem nenhum anel elemental ao redor. A parte de trás está mais intacta, mas até a metade dela ela foi destroçada. Ela tá meio enterrada ou tá toda à mostra? Ela está completamente à mostra. Antes que eu me esqueça, eu tô caminhando com o escudo na mão, a espada no ombro, assim, tipo passeando pela... Como se fosse Estrada fora. uma sombrinha Eu vou bem letal. sozinho. Exato. Tipo aquela saquinho do Chaves de fugir de casa, amarrado. A trouxinha no cabo de Nossa. vassoura. Exato. A sessão tava tão divertida, ele traz o episódio triste do Chaves agora. Cara, é muito cruel isso. Só Você quando eu tô depressa. com escuro, que depois eu tô comendo os 2 aqui e pronto. Prossiga. Muito bem. Então, vocês querem se aproximar todos juntos? De preferência, né? Talvez. Querem... De preferência com a armadura na frente. Tá bom. Eu só traço mata. Sempre Eu quero rolar um. menor eu Eu quero dar uma olhada meio de longe, assim, antes da gente se aproximar. Ver se eu consigo ver marcas de algumas criaturas próximas, algo assim, ou algo que pareça suspeito.
Pode rolar Teria que rolar pra sobrevivência. questão. Sobrevivência? Tá. Porque rastros é sobrevivência. Se mais alguém quiser fazer essa jogada, pode fazer também. Já que insiste. I will survive. 17. Que, Tá. né? 16. E 8. Agora que eu vi a ilustração da guria. Que legal essa ilustra. É porque vai abrindo uma ilustração em cima da outra e eu não fechei. Tinha a do Iron. Ah, eu vi. Oh, legal essa ilustra. Muito bem. Cornélio. Eu acho que você nunca esteve num deserto, cara. Então você tá meio distraído. Areia pra caralho, hein? Porra, só tem areia aqui. Mas tanto o Chacan quanto o Juliano veem que tem alguns rastros. Poucos rastros. Eles são bem desconexos. Porque na maioria dos lugares as areias já mudaram. Parecem patas profundas com garras. Na areia. Uhum. E elas são misturadas, assim, de um lado parece que uma pegada aí de uma pata animal mesmo, a outra parece quase ser uma mão marcada. Elas são meio embaralhadas, assim. Galerinha, nós não estamos sozinhos. Raramente estamos, né? Pelas marcas, criaturas bem estranhas. Olha, elemental não é uma criatura? Crash, você viu isso? Crash, a gente vai decidir com uma jogada se você já viu isso. Boa. Faz uma jogada de percepção. Mas referência a uma percepção passada, dias atrás. Eu coloco na sabedoria isso. Você tem a lista de perícias. Sim. É que aonde que... apareceu aqui. Apareceu. Você tem um check, não? Eu cliquei uma vez, não foi. 19, olha só. Opa. Percebe tudo. O Doug falou pra gente não usar droga, mas ele já tá ali botando papel na boca, né? Doug é foda. Planou o cara, porra. Não divide ainda. Tô me segurando pra não citar outras músicas. Vamos lá. Cara, uns dias atrás, tinha algo rondando pela cidade. Era algo grande. Um animal corpulento. Coberto de pelos pretos. E 2 pessoas desapareceram naquele dia. E só tinha assim, manchas de sangue de onde elas sumiram. A cidade meio que se organizou para acender iluminações nesses lugares onde parecia que essa besta estava rondando. Mas ela era esquiva. Até que alguém viu o vulto dessa criatura. E assim, tão grande quanto talvez ursos das cavernas ou alguma outra criatura primal mesmo. No topo de um edifício em ruínas. Então ela saiu do campo de visão de vocês quando percebeu que foi notada. Foi embora. As pegadas deixavam condiziam com essas daí. Mas eu não cheguei a ver esse vulto, foi outra pessoa. Você chegou a ver o vulto quando alguém apontou assim, mas não deu tempo de se aproximar dele. Ele se movia com rapidez pela cidade, escalando as coisas. Eu olho a pegada, eu já estive próximo dessa criatura, mas não cheguei a vê-la. Ela atacou à noite, levou 2 dos nossos, e quando ela foi avistada, ela fugiu, bem ao longe. Mas as pegadas são as mesmas, tenho certeza.
Eu quero chegar assim, ele tá na frente, né? Eu quero chegar ele ficar atrás dele, mas que o meu braço meio que abraça ele assim pela cintura. Uhum. Lançar um raio de fogo que passe por cima do navio, mas pegue na areia. Não acertar no navio. Tipo, lançar em um arco? Eu pensei mais um tiro reto, mas pode ser em arco também. Ah, tá. Beleza. Pra dar tipo um clarão assim ali no volta, pra se tiver um bicho ele se assustar, se tiver movimentação. E se ele resolver atacar, eu tô atrás do bichão grande aqui. Beleza. Você dispara esse raio de fogo nas proximidades e esse projétil atinge a areia e tem umas fagulhas e areia voando para todos os lados. É uma explosãozinha pequena, mas né, consegue mover o terreno e tudo continua silencioso. E eu acho que o mais importante, seu raio de fogo não se voltou contra você, então... Eu não me importo com isso. O personagem de Dentes Suicidas. Bom, mas a princípio você não vê nenhum movimento. Alguém quer fazer uma percepção nesse momento para ver se teve alguma coisa oculta? Eu quero. Posso Ou fazer outra coisa? Tamo ali, né? Vamos Eu fazer. vou fazer a percepção. Tá bom, então Opa. percebe. Juliano. Cadê o meu? 20zinho, redondo. 14. Tirei 24. Olha só. Caramba, todo mundo tá vendo muito bem isso. Fica atento, né? Não, eu acordei com o raio que são todos. Caraca, o cara está aqui. Aí, Tá. Cara, daqui a pouco a gente vai descobrir o chassi da aeronave. Cornélio e Juliano. Vocês, logo depois daquele som, escutam um ranger de madeira vindo da aeronave. eu aviso, Indistinto tem para algo- vocês. Tem algo lá dentro. Chacan, Eu dou uma respirada, um sorriso, dou uma espreguiçada. Já falei que vai dar merda isso daí. Chacan, você escuta algo a mais. É esse ranger de madeira e um tac no final. É um mecanismo se armando. Você é um guerreiro, então você... Eu diria que pense imediatamente ou em alguma armadilha ou alguma balestra. Algo assim. Eu dou um passo atrás e grito pros demais. Protejam-se que tem alguma coisa provavelmente se armando contra nós. Eu quero chegar no. Esqueci o nome dele, no arregão lá. E jogar ele no chão. Pra ele se abaixar e se proteger e quero me abaixar junto. Ele se abaixa. Eu faço. Eu faço diferente. Eu acelero em direção ao barco. Beleza. Alguns de Peraí. vocês se jogam no chão, o outro, com o machado, vai seguindo na direção do barco. Eu vou também. Eu até falo pro Crash. Eu vou jogar todo mundo. Vamos juntos, vamos ficar juntos. E vamos. Né? Sim. Vamos. Se tiver alguma coisa, a gente eu tô mata atrás lá dentro. do Crash, mas eu também tô tentando vencer pessoalmente. Você Aham. bem? E o Aladdin? Eu abaixo também. O Chacan? Eu vou Tá também. doido? Já que eles foram. O Chacan mandou a gente se proteger e foi pra frente. É um filho Mandei, da. não, eu mandei proteger. Ninguém protegeu, eu vou junto aí. Beleza. Cara, a gente se abaixou pra se proteger. 3 se abaixam, 3 seguem na direção do navio. E. Calma, esperar o senhor A voltar. Era só abaixar, não cair, senhora. Ótimo. Correu demais, tropeçou, caiu. E pra encerrar. O senhor já caiu da live? Não, voltou na live. Voltou na live, Voltei. beleza. E pra encerrar, quando os 3 descem de dentro daquela carcaça de aeronave, vocês veem 3 forjados bélicos saindo. Um modelo diferente, menor talvez do que o Crash, mas saindo de lá com espadas e escudos em posição de combate, formando quase uma parede de escudos diante daquela aeronave. E é aqui que a gente termina a nossa sessão hoje. Ainda bem que eu abaixei. Ah, seus amigos, pô, boa notícia, né? Avril Lavigne. Desgrilo.
Bem-vindos a Éter, pô. Help. Tava esperando Clarice Lispector. Como se vocês pensam, eu tô de saco cheio de citarem meu nome com merda que eu não falei.